Ao vivo pelo Facebook, mais uma edição do programa O Ponto da Política, programa ao vivo, toda quarta-feira, a partir das 19 horas, e hoje com um convidado, o advogado Álvaro Pergolete. Boa noite, Álvaro, tudo bem? Boa noite. Agradecer a sua presença aqui. Obrigado, eu agradeço. Ao nosso lado também, o parceiro do programa, Chicão Somavila. Tudo bem, Chicão? Tudo legal, boa noite a todos vocês aí, todas as pessoas que já estão nos assistindo. E boa noite para você, Fábio Cristiano, e para o nosso convidado. Agradecemos aí o aceito do convite e com certeza vai enriquecer bastante o programa hoje, com a sua presença. Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro. Você acompanha os destaques do programa de hoje. Pesquisa revela os números para o Senado e o governo do Paraná. O deputado Paulo Maluf se entregou à Polícia Federal em São Paulo. E o nosso entrevistado é o advogado Álvaro Pergolete, que vai falar sobre questões jurídicas em relação à Operação Racha, Operação Iceberg e o caso envolvendo o ex-presidente Lula. Nós começamos nosso programa, dois amigos já curtindo essa transmissão. Vamos registrar os nomes aqui, Chicão? Vamos lá. O Gustavo Piacentini e o ex-vereador Passarinho. Boa noite para você, Passarinho, e para você também, Gustavo. Primeira informação de hoje sobre a prisão do deputado Paulo Maluf. O deputado federal Paulo Maluf, do PP de São Paulo, ele se entregou à Polícia Federal, hoje na cidade de São Paulo. Ele se entregou para atacar a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, do Supremo Tribunal Federal, que determinou que o político comece a cumprir pena em regime fechado pelo crime de lavagem de dinheiro. De manhã também o Paulo Maluf foi levado ao IML para fazer o exame de corpo de delito, e por volta de meio-dia ele voltou à Polícia Federal. Aliás, antes de nós iniciarmos o programa, tinha já uma nova informação sobre esse caso. Sim. Saiu já uma decisão de um juiz federal para a transferência dele para a carcerária de Brasília. Saiu há poucos minutos. Aliás, o Maluf sempre foi recheado de processo e finalmente aconteceu a prisão dele. Pois é, você veja só, o problema do Maluf, desde que ele era governador na Copa de 70, quando o Brasil saiu tricampeão, sagrou-se tricampeão do mundo, ele distribuiu Fusca para cada um dos jogadores. Né? Na época, evidentemente, nada contra os jogadores da época, mas com dinheiro público. Então já vem desde aquela época aqueles roubos, aqueles desvios nas empresas, chuncho na empresa, chuncho no governo do Estado. Mas o que eu estranho, sabe o que é? O que me chama bastante atenção é que ele, desde 1970, talvez um pouco, vem fazendo coisas erradas. E agora, e não estou aqui defendendo o Maluf, mas agora, com 86 anos de idade, com câncer na próstata, os caras de bonitinho para passar, sei lá, pelo que vão prendê-lo. Por que não fizeram isso antes? O que aconteceu que não fizeram? Por que essa justiça foi tão morosa? O que querem dizer para a população com isso? Fica uma pergunta no ar aí. E até no caso do Maluf, é interessante que tem amigos paulistanos, eles têm um carinho do Maluf. Até o slogan do Maluf, ele rouba mais fácil. Exatamente. Ele pegou esse slogan, pegou do Ademar de Barros, que o Ademar de Barros também dizia, não, o Ademar rouba, mas faz. E o Maluf seguiu o mesmo caminho. Né? Mas o principal de tudo aí é a justiça agora prender um senhor de idade, e vai o quê? Já vão recorrer, daí, né? Provavelmente vai assumir, ficar numa prisão domiciliar por tratamento que tem que fazer e tudo. Mas é estranho, muito estranho agora essa prisão. Aproveitando nosso advogado, devido à idade do Maluf, certamente vai ficar pouco tempo preso. Existe uma previsão legal que está escrito claramente no código que as pessoas acima de 80 anos podem ter o benefício da prisão domiciliar. Então, como ele está dentro desse critério, provavelmente, além da seção de saúde, né? Aí, com relação ao que você estava comentando, Chicão, mais importante do que você prender e colocar mediaticamente como um exemplo que foi preso, talvez fosse atacar o patrimônio que foi desviado. Exatamente. Esse é o interesse realmente da coisa, né? E eu também encaro isso como sendo uma resposta midiática ao apelo da população. Pirotecnia. Isso. Legal.
Chicão, aqui tem alguns amigos já curtindo, mais amigos e várias pessoas. Vamos registrar o nome aqui? Vamos lá. O Michael Sala, o Ari Lima de Almeida entrou, César Adri Santos, Maria Helena Somavila e Luci Guebe, Mauro Cru, Ari Lima novamente, ali Alberto Seica, Célia Lima da Cruz. Alguém está no teu Face lá, Fábio? Você está aí? A Neuza Vargas, Roberto Seica ali fala, ótima noite, Feliz Natal aos colegas, para vocês também um bom Natal. Júlia Bob, lá do Foz do Iguaçu, Fabrício Lima, a Roges Volpato Soares, lá da Bahia, Kátia Nassar, Vera Sloboda, um abraço para todos vocês aí, só temos a agradecer o prestígio da participação de vocês todos aí no nosso programa. Um abraço a todos os nossos amigos, deixe suas mensagens, suas perguntas, que aos poucos nós vamos registrando a participação e também divulgando aqui a mensagem de cada um. Falando da política ainda, seguindo com mais informações, agora sobre o depoimento, a fala do presidente Michel Temer. Segundo ele, do Brasil, geralmente, não há muito apreço pela hierarquia e pelas instituições, ao contrário do que ocorre nas Forças Armadas. Nas palavras de Temer, nós, no Brasil, não temos muito apreço pela hierarquia no geral, pela organização. Não temos muito apreço pelas instituições. Não são poucas vezes que digo que nós precisamos reinstitucionalizar o país. Certa solenidade, certa cerimônia no trato entre os poderes é fundamental. E essa frase do Temer foi dita antes do almoço com militares na base aérea de Brasília, Chico. O que você politicamente tem a dizer sobre essa declaração do presidente Temer? Pois é, Fábio, veja só. Quem está falando essa frase? Presidente que chegou no poder da forma que chegou, denunciado e livrado pelos deputados que ele comprou com verbas, né, que ele podia perder o poder. O caso da mala, ninguém esquece a mala que o Rocha Loura estava carregando em 500 mil, que seria para ele, o caso Gedel, os ministros todos imputados também, ministros que já estavam em governos do Lula, estiveram também no governo da Dilma, então não dá para você separar isso. Mas vem o Temer e fala, realmente, o povo não acredita mesmo nas instituições políticas e judiciárias aí, ao menos lá de Brasília. Porque veja só as brigas, os desacertos, o Gilmar Mendes, que credibilidade que você pode ter com o Gilmar Mendes tomando as medidas que está tomando aí. Inclusive, semana livrou o Beto Lixo. Livrou o Beto Lixo da Operação Pecúlio, né? E outros tantos mais. Então, fica muito difícil, o povo está descrente mesmo. Precisa reinstitucionalizar o Brasil, precisa também a classe política, também judiciário, enfim, fazer uma readequação da sua visão de mundo em relação às suas tarefas para o Brasil. Mais amigos aqui pela nossa transmissão, ao vivo aqui pelo Facebook, lembrando a todos que amanhã, quinta-feira, a partir das 11h30 da manhã, a Rádio Comunitária FM Nova Pinhais se transmite o nosso programa. Os amigos aqui do Facebook, Chicão. Valdirene Brich, Jorge Andrade e o Valmor Bonfim Maciel, lá de Foz do Iguaçu. O Valmor perguntou hoje se era só aqueles assuntos que nós postamos ali como chamada, mas tem bastante outros assuntos. É muito interessante essa tua participação, Valmor, e essa tua indagação. Isso enriquece e faz com que a gente procure mais assuntos, que a gente procure enriqueça cada vez mais, não é verdade? A Salma Alves lá também, a Salma, um grande abraço para você, Salma. Obrigado pela participação de todos aí. Outras informações do nosso programa, o Ponto da Política, sempre ao vivo, falando agora sobre o que vem ocorrendo nos bastidores da política, a possibilidade do Requião ser vice-candidato na chapa do presidente Lula. O senador Roberto Requião pode ser candidato a vice-presidente na chapa com o ex-presidente Lula para as eleições do próximo ano. Requião, como vice de Lula, foi defendido na última semana em um jantar com senadores de oposição ao governo do presidente Michel Temer. Os maiores defensores dessa chapa, Lula-Requião, foram os senadores Lindenberg Farias, líder do PT no Senado, e Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Requião é um dos mais combativos senadores em defesa das riquezas nacionais e contra o desmonte do Estado promovido por Michel Temer.
e o fortalecimento do seu nome ocorre no momento em que a direita tenta judicializar a disputa presidencial de 2018 e barrar a candidatura de Lula. Chicão, ele sempre acompanha durante toda a trajetória do Requião, ele sempre levantando o nome dele, uma possibilidade de querendo ser candidato. Você vê com bons olhos essa chapa? Existe realmente essa real possibilidade? Olha, se é real, não posso afirmar, mas ela é passível de acontecer. O Roberto Requião, queira ou não queira, ele tem um cacife eleitoral, tanto é que desponta nas pesquisas aí para o Senado, um cacife eleitoral cristalizado já, é um combatente mesmo, como ele sempre diz, do velho MDB de guerra, do tempo do Ulisses Guimarães, Teodoro Vilela e tantos outros que passaram por ali. E é um candidato que se coloca realmente numa situação de esquerda, de combate ao neoliberalismo. Isso classifica ele, evidentemente, como um político de linha de esquerda, né? A favor do Estado provedor, do Estado presente, né? Então é passível que essa dupla, é passível que essa possibilidade também de uma dobradinha, de uma dupla para a corrida presidencial entre Lula e Requião, é passível que aconteça sim. E a possibilidade que, acompanhando as notícias, é que o Requião saia do PMDB e se filie ao PT. Porque estão encontrando dificuldades lá, aí podia até pedir um apoio para o nosso amigo advogado aqui, em relação à expulsão, o PMDB está expulsando a Cátia Abreu, e ameaçou, ou ameaça de expulsar o Requião. Agora, evidentemente, isso ele pode participar ainda do PMDB com recursos, mas isso provocaria um desgaste muito para ele. Assim, figuras icônicas como o Requião, ele tem a base dele não necessariamente pelo partido, ele tem por ele ser o Requião, né? Então o desgaste seria bilateral, né? Tanto do PMDB quanto do próprio Requião. Eu não sei para quem ficaria pior, né? Mas politicamente seria ruim para ambos, eu acho. E juridicamente o PMDB pode expulsá-lo alegando o que iria alegar? Que ele não está votando com o partido, que ele está indo contra a fidelidade partidária, que ele vota contra as proposições que o Michel Temer quer aprovar, como ele votou contra a reforma trabalhista, está contra a reforma da Previdência. Pois é. Isso então, cabe... Hoje os partidos, eles detêm, em tese, o cargo, né? Então, eles podem dar orientações, quer dizer, como a pessoa pode votar, como o partido recomenda que se vote, ou então eles podem fechar a questão e dizer que todos têm que votar sob pena de algum tipo de retaliação, né, para o empresário. Então, existe sim a possibilidade de uma retaliação, de pedido de expulsão dele, e, claro, existem também os recursos jurídicos que ele pode tentar. Ok. Mais amigos que estão aqui no nosso programa, acompanhando essa transmissão? Opa, o Evandro de Oliveira, tem mais alguém para cima do Evandro? Tem mais alguém em cima do Evandro ali? O Evandro de Oliveira Pereira, um grande abraço. A Tânia Ferreira também está acompanhando, obrigado. Daniel Valenga, Maria Aparecida Fanha, boa noite. O Ricardo Nonato, esse estudamos junto há um bom tempo aí também, o Ricardo Nonato. Maria Aparecida Fanha, programa da hora. Valeu, obrigado aí pelo incentivo. Trazendo mais informações, agora, ainda falando da política estadual, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa ao governo do Estado. Esse levantamento foi realizado na semana passada, eu vi mais de 1.500 eleitores, e ela fez algumas 5 simulações de possíveis cenários para o ano que vem. E aparece na frente o Ratinho Júnior e Osmar Dias, Chicão. Já era se esperado esses dois nomes. No primeiro levantamento, que aparece aqui, vamos ver aqui só um pouquinho. Aqui no levantamento. Na primeira posição, aparece no primeiro cenário, o candidato mais bem colocado é Ratinho Júnior, com 29,4%. No segundo colocado é Osmar Dias, com 25%. Roberto Requião aparece em terceiro, com 21,1%.
Cida Borghetti é a quarta colocada com 3,9%. E César Silvestre Filho com 1,8%. Edson Campagnolo 1,3%. Já em um segundo cenário, sem o Requião, o Ratinho Júnior permanece em primeiro com 35,2% e Osmar Dias já encosta com 32,7%. O outro cenário, o terceiro cenário, sem Requião e sem Osmar Dias, só com o nome de Álvaro Dias, ele é o primeiro colocado com 43,5% e Ratinho Júnior é o segundo colocado com 29,1%. O que nós vemos comentando já é o que se constatou na pesquisa. Uma disputa sem Álvaro Dias, a polarização Ratinho e Osmar. E também o Requião ainda tem um índice respeitável. Já sem os dois nomes, Álvaro Dias é o nome preferido. O interessante é você ver, analisando a pesquisa, para quem que os votos vão, se um candidato sai, outro não sai, outro desiste, etc. E tal. E Osmar Dias, ao que a pesquisa aponta ali, ao que dá para entender, que os votos do Requião migram, né, poderiam migrar para o Osmar Dias, que o Ratinho permanece, não cresce muito quando sai o Requião, cresce o Osmar Dias, né? E o Requião, com o cacife eleitoral, como nós acabamos de falar, o Ratinho também tem o cacife eleitoral dele, né? Mas no cenário em que entra Álvaro Dias, não tem para ninguém. Ao menos no momento, hoje, por exemplo, que a pesquisa é sempre o momento, ela conta o que é o momento, o que o leitor está vendo, como é que ele está sentindo, né? Então, o Álvaro Dias desconta, né? Porque o Álvaro Dias também está bem cotado pela mídia, enfim, tem sempre aparecido e tal. A Cida Borghetti, os demais, ele é o Campagnolo e o outro candidato ali embaixo é o César Silvestre, não desponta, não aparece muito na mídia. A visibilidade, o candidato, ele tem que ter uma possibilidade de visibilidade, de se colocar visível para o eleitor, né? E o Álvaro Dias sabe fazer muito bem isso, o Requião sabe, e o Ratinho, pela sua própria, a imagem do pai também, do pai que ajuda muito, né? Mas ele também é uma pessoa que fala bem, né? Se expressa muito legal, é uma pessoa nova. Então, a eleição, acredito que a eleição do ano que vem, como em todos os estados, aqui não vai ser nada fácil. Agora, o cenário com o Álvaro Dias realmente modifica, não dá para a gente prever, olha, o Álvaro Dias vai ganhar, já ganhou, mas modifica sensivelmente, é bastante visível. E é um número que pode representar até uma mudança de posicionamento, porque tem muito mais chance de ser. Como nós já falamos outro dia, vamos supor, se a política café com leite, São Paulo e Minas Gerais, resolveram que a força política do Brasil está ali. Resolveram, não, nós não vamos apoiar um paranaense aí para presidente da República. Pode acontecer isso, porque o Álvaro Dias esteve no PSDB, e o PSDB quer o poder. Saiu do PSDB, ele já estava... Ele tinha algumas encrencas lá dentro do PSDB. E aqui no Paraná também ele não se acertar. Então o PSDB, pelos acontecimentos esses, provavelmente ele não iria com o Álvaro Dias. Né? E quem? PSDB Minas, PSDB São Paulo, Goiás, e por aí afora, Paraná. Né? Então, é bem mais provável que digamos, isso dá uma probabilidade até grande dele disputar o governo do Estado. Evidentemente, isso é uma análise, nós não estamos aqui afirmando, mas pode ser que isso venha a acontecer. E até essa diferença do Osmar na verdade, o Ratinho e o Osmar é um empate técnico. É empate técnico. Não 3, 4 pontos para cima ou para baixo é empate técnico, né? O Instituto Paraná Pesquisas também fez um levantamento para o Senado, a preferência do eleitor para o ano que vem. Lembrando que ano que vem, em 2018, o eleitor pode escolher 2 candidatos. Nessa pesquisa aparecem, em primeira colocação, o Requião e o Beto Richa, Chicão. Vamos divulgar alguns cenários aqui. No primeiro cenário,
O Requião tem 30,2% dos votos. O Deltan Dallagnol, que é da Polícia Federal, do Ministério Público. Ministério Público tem 23%, e o Beto Richa aparece em terceiro, com 19,7%. Só corrigindo o que eu falei, no cenário que o Beto aparece sem o Deltan. Ele fica em segundo. E o Rubens Bueno está na quarta colocação, com 13,9%. Gustavo Fruit tem 11,2%. Cristiane Arelli, 8,7%. Gleice Hoffmann, 8,1%. Neile Prevot, 7,3%. E Alex Canziani, do PTB, se não estou enganado, 6,4%. Alexandre Kiref, é do PSDB? Isso, ou não podemos... Eu paguei outro. Estamos de volta. Tivemos um pequeno problema técnico aqui na nossa internet, mas já foi solucionado. Nós damos sequência ao nosso programa da política. Voltando a trazer mais informações, em entrevista à Gazeta do Povo, o governador Beto Richa sinalizou que não há espaço para negociações em torno do salário dos professores temporários, aqueles que são contratados pelo PSS. Mais de 20 mil educadores devem ser contratados pelo PSS para trabalhar nas escolas estaduais do Paraná ao longo do ano que vem. O governo do estado reduziu em R$ 400 o salário dos professores para 2018. Eles estavam ganhando R$ 3.600 e ano que vem vão ganhar R$ 3.200. E de acordo com o governador, segundo essa entrevista, ele declarou que o salário está acima do piso da categoria. Nas palavras do Beto Richa, se não está bom o salário, não precisa participar do teste seletivo. É o que o salário do que o governo pode ofertar. Chico, governador, está projetado, Chico. Bem, pois é, e está bem nas pesquisas. Está bem nas pesquisas aí para o Senado, né? Você vê como é que é. A classe política, como que ela trata o cidadão, como que ela trata o profissional, como que ela trata as pessoas, né? Se é que realmente ele falou, afinal... Não, ele falou para a do povo. Ela aceita o povo mesmo. Você vê, quem não quiser não faz. Como que diz cifo? Fala francamente, só falta falar isso. O Ricardo Boixá já falaria isso aí, direto, aí não é pecado. Né? E, digamos assim, não falando para o povo, mas ele se expressaria assim. Para definir essa fala do Beto Richa. Queira ou não queira, R$400 é dinheiro para o professor que trabalha 80 horas, ele tem que prepará-lo, se é professor também, mas é universitário, né? Mas o professor estadual ele tem que preparar também, tem que preparar a aula, tem que preparar a chamada, tem que elaborar, tem que se deslocar de um colégio para outro. Poxa vida, devia ter mais consideração aí. Ao menos não falar, podia até diminuir, mas não, digamos assim, se diminuísse e não falasse isso, até que a coisa ficaria um pouco mais amena. Com certeza. Vamos registrar aqui os nossos amigos que voltaram. Isso aí. A Maria, o Romer Motinha, o Romer Motinha, o cientista político, está fazendo doutorado, é isso, né, Romer Motinha? A Maria Aparecia Franha voltou, Paulo Loureiro, muito obrigado pela presença. Juliano Mesquita. O Paulo, desejo excelente programa. Muito obrigado. A Félix Loboda entrou. Nós tivemos aí um problema de sinal da internet, por causa da chuva aí, né? Deve ter dado problemas aí na região, mas já estamos de volta. Trazendo mais informações, agora falando das notícias aqui do nosso município. Nós convidamos o Álvaro, ele é advogado, vai estar trazendo algumas informações, também algumas análises sobre alguns casos que acontecem aqui em Pinhais. E a gente começa falando sobre o caso Iceberg. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, o caso sobre supostos cursos que nunca teriam existido teria envolvido políticos das cidades de Tijucas, em Santa Catarina, e aqui de Pinhais. Entre eles, um dos envolvidos é o Ricardo Augusto Pinheiro, que na época era secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Pinhais, e na atual gestão é secretário de governo da prefeita Marli Paulino. A respeito desse caso, Álvaro, o que me chama a atenção é que foi um fato que passou despercebido no município. Sim. Não houve de qualquer divulgação e apenas no nosso blog. Apenas no blog de campo, e é um assunto muito grave. Como você viu essa questão aqui na nossa cidade? A questão jurídica, o que pode acontecer? O que aconteceu no caso da operação Iceberg?
ela envolve Pinhais e passa por aqui, porque hoje o nosso atual secretário de governo, que era o antigo secretário, é uma das pessoas que está envolvida, inclusive, hoje está com sequestro de bens decretado, tem carta de bens, tem hora de conta bancária, para poder ressarcir os cofres públicos do que aconteceu. E o que aconteceu? Supostos cursos eram feitos pelos vereadores, por servidores lá da cidade de Tijucas, de Santa Catarina, na cidade de Curitiba, no Paraná. As empresas PHD, Gestão Pública, e a empresa VIV, que são vereadores e vereadoras do Brasil, que são da mesma família, inclusive, simulavam cursos, segundo a denúncia do Ministério Público, e os vereadores não faziam esses cursos, ganhavam as diárias, ganhavam os reembolsos, né, sem nunca ter feito o curso. Alguns deles simplesmente assinavam. Das câmaras municipais de cada município reembolsavam. Lá em Tijucas eram 13 vereadores, 2 suplentes, 25 servidores e mais empresários da cidade. O valor total que se busca hoje com relação às empresas é de R$518 mil. É isso que está se buscando com sequestro de bens. Mas se você levar os valores para os vereadores e tudo mais, aí esse valor passa de R$1 milhão tranquilamente. Isso, e a denúncia é com relação à organização criminosa, tá? Que é prevista no artigo 288 do Código Penal. Não é associação criminosa, é organização, que são diferentes, né? Pode ter mais de 3 pessoas, e pode dar aí até 8 anos de cadeia. Além de ter que ressarcir os... Além do sequestro de bens para ressarcir o cofre público. E esse processo está correndo lá em Santa Catarina ou está aqui em Pinhais? O processo que envolve o ex-secretário? Esse processo, ele correu na segunda vara civil de Tijucas, pela primeira promotoria de justiça do Ministério Público. Ele já teve sentença em primeiro grau, em condenação. Lá em Tijucas? Lá em Tijucas, está em grau de recurso agora lá em Santa Catarina, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Desculpa, o que seria esse grau de recurso para a gente e os nossos... A sentença foi dada pelo juiz da segunda vara civil de Tijucas. E com o recurso que foi feito pelos acusados, né? Eles recorreram, então, ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que é o segundo grau, né? É o segundo grau. E está em recurso hoje ainda, mas já começou a execução em relação ao sequestro de valores. Inclusive, temos 3 cartas precatórias de lá para cá, para oitivos de testemunhos aqui em Pinhais, já que envolvem pessoas daqui, né? E além do Ricardo Pinheiro, tinha um outro instrutor também chamado Ademilson, que consta na denúncia, que os dois, na verdade, eles apareciam nos panfletos, como sendo os instrutores dos cursos, que nunca aconteceram. E existem outras pessoas do município envolvidas nesse caso? Também, que eu tenho, se eu não me engano, noticiado que teve um ex-vereador também. Na operação Iceberg, não teve indicação de ex-vereadores, mas teve sim os 2 instrutores, inclusive um deles hoje é o secretário de governo, e que já estão, inclusive, sofrendo a tentativa de sequestro de bens pela justiça, né? Inclusive com bloqueio de conta bancária. E essa operação já está há quanto tempo sendo investigada, sendo trabalhada? A denúncia foi apresentada no mês 9 do ano passado, que o GAECO de Santa Catarina fez a denúncia. O processo foi bem sério, e hoje, inclusive, com relação ao sequestro de bens, tem um agravo, tentando fazer com que a justiça não ataque os bens, né, por parte dos denunciados, mas o processo está sendo bem sério e data lá de 9 de 2016. As primeiras decisões, né? Então, esse caso pode resultar em prisão dessas pessoas, além da devolução daquilo que pode ter sido desviado? Sim, então, com a condenação em primeiro grau, o juiz já começou a execução da sentença na parte financeira, que é o bloqueio dos bens, né, o sequestro dos bens e bloqueio de conta. Aí, com relação à área criminal, isso está em recurso, né? Aí, a execução da pena em segundo grau, agora que já sabe, né? Tendo sim, mas caso venha a ocorrer uma condenação em segundo grau, pode sim. Inclusive, foi dada uma cautelar para suspender a permissão do próprio diretor da Câmara comparecer à Câmara de Tijucas. O diretor da Câmara não pode entrar lá, hoje em dia. E todos os vereadores de lá, inclusive a presidência da Câmara, estão respondendo pelo mesmo crime. Outro caso também que acontece em Pinhais é que o ex-vereador Leonildo Gordo foi preso no final de semana pela Polícia Civil. Até o momento não se sabe qual local que ele está custodiado, ou até mesmo se já foi liberado. Estamos de volta, tivemos novamente um problema técnico, mas nossa conexão com a internet foi restabelecida. Nós voltamos a falar do caso envolvendo o ex-vereador Leonildo Gordo. Ele foi preso no final de semana pela Polícia Civil. O ex-vereador é acusado de praticar por 37 vezes o crime de corrupção ativa e falso testemunho. E essas investigações ocorreram no âmbito da Operação Racha, né? E todas essas informações foram confirmadas pelo Ministério Público. Voltando a tocar nesse assunto, Álvaro, quais seriam as penalidades que o Leonildo pode sofrer neste caso?
Perfeito. Já que deu problema na transmissão, vamos retomar, né? Isso, exatamente. Havia um mandado de prisão contra ele, e esse mandado de prisão venceu, e acabou sendo renovado agora, recentemente, e ele acabou sendo preso no final de semana. Os crimes que ele responde, a soma das penas pode chegar a 13 anos de prisão, tá? Que são os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e falso testemunho, né? A denúncia é com relação a funcionários fantasmas na Câmara de Vereadores, no período em que ele foi vereador aqui da cidade, e findando aí no ano de 2016, no ano passado, quando ele não foi reeleito, né? Mas já chegou a informação também de que o Leonildo recebeu um habeas corpus ontem e que ele já está livre da prisão por enquanto, né? Deixando claro que a informação que a gente traz aqui é a informação que vem do Ministério Público ou da Justiça, que é pública, né? E que está sendo investigada, existe uma denúncia apresentada pelo Ministério Público, e que a informação que chegou até agora é isso. Então, são todas as informações oficiais, não tem nada de invenção, nada de conversa, né? Por isso, até, Fábio, é até bom a gente lembrar alguns seguidores do blog, seguidores do nosso programa, do teu blog também, que às vezes a gente posta alguma coisa e não cita nomes. É justamente por isso que o próprio Ministério Público, as próprias fontes oficiais não citam, então não tem como a gente citar. Né? Então é por isso que às vezes a gente não cita nomes. Até fazendo uma observação que o Chicão comentou e surgiu bastante, algumas pessoas mandaram mensagem, você colocou no seu blog, não citou o nome, justamente por essa questão, mas qual que é judicialmente, qual que é o problema que a pessoa pode ter se citar alguém que realmente não está envolvido no caso, acusando? Sim, então, quando você imputa alguém um crime que a pessoa não cometeu, isso também é crime, né? Existe uma previsão legal de que se você acusar alguém de um crime que não cometeu de fato, você está praticando um crime, né? Existe previsão legal para isso. Com relação a citar nomes ou não, existe também na mesma Operação Racha, não só em Pinhais, na região metropolitana, mas daqui também, um segundo ex-vereador está sendo denunciado, não só o vereador, os filhos dele, a esposa, o advogado e 6 assessores dele, mas não só pelos 2 crimes, por outros crimes. Eu até botei aqui, organização criminosa, peculato, que é o mesmo que furto, só pelo servidor público, quando ele pega dinheiro público, né? A corrupção passiva, estelionato e falso testemunho. A soma das penas... Isso é um segundo vereador. É um segundo ex-vereador, que não foi reeleito, hoje tem um cargo comissionado na prefeitura. Não foi divulgado o nome dele, a gente sabe quem é, mas não tem divulgação do nome, então não dá para confirmar. Né? Mas perfeito. Ali está ele, esposa, filho, 6 assessores, e estão respondendo por 6 crimes. 6 crimes com gravidade maior. É a família do Gedel lá, mãe, irmão, papagaio. Até sobre essa situação, tem uma informação adicional que consta no site do Ministério Público, a 4ª Promotoria de Justiça do Foro Regional de Pinhais, ela apresentou denúncia criminal contra esse vereador. Apresentou denúncia. A denúncia provavelmente será recebida, porque as provas que estão carregadas nos autos, eles são muito fortes. Né? Inclusive, também teve falso testemunho dos ex-assessores, né? Que devolviam parte do salário, e alguns deles, nesse caso chama atenção, eles nunca compareceram à Câmara. Eles foram nomeados, e eles faziam a devolução desses valores, quando não integralmente, uma grande monta deles eram devolvidos para o bolso desse ex-vereador. Fantasminha mesmo. Fantasma. E nesse caso, eu conheci também pelo secretário. Se existem essas denúncias, por que eles se mantêm nos cargos? Pois é, né? Aí a gente entra no campo da política, né? No meu entendimento, isso é uma coisa lamentável, ou então deveria ser a própria pessoa, talvez, se afastar para que possa responder isso, né? Mas, assim, não existe uma condenação judicial, uma determinação que retire a pessoa de lá. Nós temos casos em Brasília e também nos estados de deputados que estão presos, né, e exercendo o cargo de deputado. É uma coisa que não é ilegal, mas é, no meu entendimento, totalmente imoral. Ministros aí, todos eles também devendo para a justiça e carregando mala para lá e para cá. Exatamente. E tudo bem, né? Exatamente. Mais alguém participando? Deixa eu... O Valdinei Ricardo Lima, o César Adri voltou, César Adri, o Paulo Loureiro, né? A nossa transmissão hoje foi prejudicada pelo motivo que nós já falamos aí, né? O sinal está muito ruim da internet, né? E então... Vamos, mais uma questão também nós estamos de abordar com o Alvo, é a questão do envolvimento do presidente Lula. Nós comentamos. Exatamente.
Álvaro, eu sempre ouvi uma frase que me chamou bastante atenção. Para os amigos, a lei, para os inimigos, o rigor da lei. E eu observo, não defendendo o presidente, mas eu observo que existe um certo rigor para alguns políticos e para outros nem tanto. Por que juridicamente isso acontece? Porque a justiça, infelizmente, ela se atrela à política. Então, existem decisões judiciais que são totalmente políticas. Grande parte, até uma crítica que todo o pessoal da área do direito faz, é que o direito, muitas vezes, legisla, e faz através de interpretação de leis, novas leis, né? E essa interpretação, por vezes, se torna perigosa, porque você dá o poder ao juiz de, além de julgar, criar a lei que ele vai usar para julgar. Aí ele se torna um tirano, né? E quando você dá esse tipo de poder a uma pessoa, isso é extremamente perigoso. São todos seres humanos, têm os seus egos, as suas vontades, né? Têm as suas filiações partidárias, se não dele, dos seus familiares. Então, existem sim interesses por trás desse tipo de decisão. Existe um pedido da defesa do Lula para verificar a ordem cronológica dos julgamentos que estão ali, né? Porque certamente esse julgamento foi adiantado com relação aos outros, e principalmente pelo fato de ser ano eleitoral, né? E ele está à frente das pesquisas. Sim, talvez isso até ajude ele a ser de Ibope, né? Existe o cenário da Lula condenado antes dele ter a inscrição dele como candidato. Ele não poderá, se ele for condenado, porque vai cair na lei do ficha limpa. Se já tiver passado as prévias partidárias, ele já for candidato, e for nesse meio tempo condenado, é cassada a inscrição dele como candidato. Lula eleito, condenado depois da eleição, mas antes da diplomação. É obrigatório que seja feita nova eleição suplementar. Agora, se ele já chegou a ser diplomado depois de eleito e for condenado depois disso, aí o processo dele vai ser remetido para o Supremo Tribunal Federal e ele não perde o cargo. Então, esses são os cenários possíveis. Ele ser condenado antes de ser candidato, enquanto candidato, depois de eleito e antes da diplomação, e depois de diplomado também. É isso aí. Então, isso aí está dando, parece até que dá um ibope, né, pro ex-presidente, aumenta o ibope, etc. Mas, como nós falamos primeiro, pesquisas também refletem o momento, né? Vamos ver se isso permanece até as eleições, se realmente ele vai ter condições de sair candidato. Se ele não for sair candidato, eu acredito que o Bolsonaro cai mais e entra o Alckmin, um outro candidato pelo PSDB, apoiado, enfim, por uma parte da sociedade, que o Bolsonaro, ao que parece, ao que a gente lê, ao que a gente vê, não dá para dizer que seja isso, mas parece que é o anti-Lula nesse momento. Se o Lula cair, não precisam desse anti-Lula, vão botar um outro candidato mais ameno aqui. É uma decisão judicial que vai definir a próxima presidente. Exatamente, você veja só. Chegando ao final de mais um programa, Chico, vamos nos despedir? Então, nós deixamos aí um abraço para todos que participaram, o Marcio Pereira, a Salma Macilon Astarita também participando aí, um abraço para todos vocês, obrigado aí pela audiência, sempre é muito importante ter todos vocês juntos conosco aí. E alguém que queira fazer parte do programa, que queira vir falar alguma coisa, algum assunto importante, interessante, dentro de uma linha política, o espaço está aberto aqui, inclusive para esses nomes que foram aqui citados, né? O programa está aberto, o programa é democrático, o programa aqui não está para espetar ninguém, o programa não tem a intenção de prejudicar ninguém, mas sim trazer os fatos e os acontecimentos, porque nas redes sociais se veja, Fábio e Álvaro, a curiosidade é grande, né? Não é verdade? Um quer saber o nome daqui, outro quer saber dali, etc. Então, aquilo que a gente vai conseguir trazer, a gente procura, não é verdade? Então, eu deixo aqui um grande abraço. A Grace Coelho entrou também, um abraço, o Ari Lima. E eu deixo um abraço para todos vocês. Muito obrigado. Álvaro, muito obrigado pela tua presença aqui. Fábio, foi um prazer novamente estarmos juntos. E mais uma empreitada dessa aí. Um grande abraço a todos. Também deixar a palavra com o nosso convidado, Álvaro. Sim. Agradeço o convite de vocês, mais uma vez, agradeço. Obrigado, realmente. Esse tipo de informação é muito importante que a população tenha, principalmente em pré-ano eleitoral, né? E a informação é a maior arma que qualquer eleitor pode ter, né? Busque informação, busque saber da verdade dos fatos, né? E vote com consciência.
E acompanha o blog do Chicão e toda quarta-feira o programa Ponta Política. E o blog do Fábio Cristiano também. Mais uma vez, obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado, Álvaro. Obrigado, Chicão. E até quarta-feira que vem, com mais uma edição do programa Ponta Política. Grande abraço a todos e até lá.